Oi, pessoal, tudo bom? No papo de hoje a gente vai falar sobre como começar a pensar numa Black Friday. Então vamos destacar os principais pontos do planejamento dessa grande ação de vendas. Com a gente está a Aninha Carminati, que está super acostumada a participar do desenvolvimento de estratégias de promoções grandes que nem essa. Oi, pessoal, tudo bem? Aninha, por onde a gente começa? Muitas vezes a gente está em dia, está com o cronograma certinho, mas simplesmente não sabe qual é o primeiro passo. Então, por onde começar? Sim, é um passo bem importante, né, por ser o primeiro, mas eu acho que, assim como em qualquer outro projeto, né, de qualquer outro segmento, a gente precisa começar analisando o que funciona para a gente. Então, por mais que seja importante a gente olhar em volta, buscar referências do mercado, o que está acontecendo também de tendências, é importante também a gente olhar para o nosso negócio, né, olhar para as ações passadas e fazer um diagnóstico, então, para entender o que deu certo, o que não deu, o que funciona de fato para o nosso público, né. Legal. Acho que para pensar o que funciona para a gente, vale a gente buscar uma ação que vendeu muito, que a gente considerou um sucesso, e uma ação que a gente esperava mais, né, que não atingiu o patamar que a gente desejava. E aí, comparando as duas, de repente a gente consegue identificar algum padrão e saber o que funciona para o nosso negócio, né. Isso, e tendo esse comparativo também, né, a gente consegue entender quais foram os objetivos dessas ações, né? Será que elas estão alinhadas com o objetivo desse momento? Então, outro ponto que a gente precisa também entender dentro de cada negócio é o objetivo dessa ação, dessa campanha de vendas que a gente está planejando, né? Se a ação vai ter foco, né, em aumentar o volume de reservas, ou se vai ter um foco em aumentar o ticket médio, a permanência média. Agora a gente sabe que a gente está no momento, né, que a janela de compra ela está um pouco mais curta, então talvez vai ser um momento que a gente está tendo como objetivo também aumentar essa antecedência média. Eu acho que são diversos fatores que vão importar também, né, nessa definição da campanha atual. Perfeito. Para facilitar essa análise, vamos definir alguns itens e ir batendo ponto a ponto para ver se a gente identifica alguns padrões. Então, vamos começar já com o principal assunto que a gente sabe que é sempre uma polêmica. O desconto. O que tu acha, Aninha? O que é um desconto válido, digno de uma promoção grande assim? O desconto é um tema complicado, né? Porque vai depender também da margem de cada hotel, né? Então Uhum. a gente, né? Se a gente for pensar, tem resorts, tem hotéis, né? Independentes, pousadas. Então a gente precisa de novo, né? Olhar para o passado. Então aquela mega promoção que não vendeu tinha um desconto atrativo de verdade, né? Quando eu digo atrativo, né? A gente está falando então de desconto que impulsionam de fato a compra, né? Naquele momento. Então o cliente final ele precisa perceber, né, essa vantagem naquele momento. Então, se a gente está falando de uma grande ação de vendas, a gente precisa, né, pensar que no mínimo 20% de desconto precisaria ter para de fato trazer essa atratividade para o cliente, né, já que a gente está falando de uma grande ação de vendas. É, não adianta a gente se iludir, né? Assim, 5% de desconto não é um desconto relevante que te dá aquela sensação de que eu preciso comprar agora ou eu vou perder essa oportunidade, né? Então, pelo menos um desconto atrativo ou um benefício que seja realmente vantajoso, né? Tem que ter e vai fazer diferença nos resultados das campanhas. Então, quando a gente analisar uma campanha anterior, é importante pensar assim, se teve um chamariz assim realmente relevante para aquela compra, né? Claro que a gente sabe que o hotel tem que pagar suas contas, vai definir ali a sua margem, tem que ter o seu lucro, com certeza, é claro, mas um desconto, um benefício atrativo faz muita diferença no resultado daquela ação, né? Não, total. E quando a gente pensa em desconto atrativo, né, também vale uma atenção a não adianta também colocar, né, 40% de desconto em cima da tarifa balcão. Porque o desconto ele tem que ser honesto, né? Ele tem que ser percebido pelas pessoas, pelos clientes, né? Que aguardam esse momento, que estão ali até mesmo acompanhando, né? Antes dessa grande ação de vendas ser publicada, enfim. Então, não, ainda, né? Não adianta a gente também pensar dessa forma, porque vai acabar também, talvez, se queimando até com esses Com hóspedes, certeza. né? Por conta É, desse desconto talvez não tão honesto ali sendo colocado, né? No ar. é. Acho que a pior coisa que uma marca pode fazer de qualquer segmento, né, é tentar empacotar um desconto que não é real, né. Acho que isso traz uma publicidade negativa, as pessoas percebem, as pessoas pesquisam. Eu mesma pesquiso antes de comprar, né, todo consumidor está atento a esse tipo de promoção. Isso pode ser muito prejudicial, né.
Com certeza. E para uma grande ação como essa, né, é possível que o hotel analise e entenda dentro da sua realidade, né, qual é o máximo de desconto que ele pode chegar. Isso vai ser o gancho das comunicações, né, para esse tipo de ação. Então, descontos até X%. Esse é o gancho Uhum. de vendas, mas é possível que, paralelo a isso, tenham outras ações também, talvez menos agressivas, né, mas ainda assim atrativas, para abranger mais períodos também de período de hospedagem para que atenda, né, a demanda desse cliente também, né, ao que ele deseja também. Então, acho que vai de encontro também aos objetivos do hotel e também ao desejo do seu cliente final, né. Então, acho que isso faz parte também de uma grande estratégia de venda, né. Estar atento ao que o seu cliente final também está aguardando, né, também está tendo essa expectativa Perfeito. de comprar no momento. É verdade. Acho que na hora que a gente também fala de desconto, é importante, se atentar que essa comunicação tem que chegar até o cliente tem que perceber o desconto, né, e não só o desconto, mas toda a dinâmica da promoção, né. Então, eu já vi acontecer de uma promoção maravilhosa, deu super errado, foi um tiro no pé, porque não foi muito bem comunicado, não foi clara a comunicação, o cliente não entendeu, quando ele entrou no site, ele buscou, não encontrou aquele desconto que estava escrito naquele banner, já reclamou em redes sociais, deu super errado, e era uma promoção honesta, mas foi percebida como uma promoção falsa, porque a informação não foi clara, né. Sim. E com esse caso que tu trouxe, né, com esse exemplo, a gente consegue perceber o quanto a comunicação é importante, né? Além da Hum. oferta que está sendo disponibilizada no motor de reservas, né, na central de reservas, como que está sendo comunicado? Então, é importante considerar, né, pelas análises das campanhas anteriores também, como que elas foram comunicadas? Será que elas foram comunicadas de uma forma efetiva, né? Porque, às vezes, a falta de clareza é o que faz a gente também tá ali num momento de perder estas vendas, né? Não é nem o Uhum. desconto em si, não é nem a estratégia que foi criada, mas sim como que ela estava sendo comunicada e divulgada. Então, sabe que às vezes tem clientes que dizem que o e-mail, né, o e-mail marketing não vai ter texto legal, mas o texto legal é essencial, assim, para definir e colocar também de uma forma visual para o cliente, né, os regramentos, que períodos vão estar disponibilizados, até Uhum. além do texto legal, a gente precisa pensar, né, em pontos estratégicos da comunicação para direcionar o cliente também, né, para saber que descontos vão estar disponíveis, quais os períodos que vão estar também vigentes dentro daquela ação. Então, é muito importante mesmo a gente pensar, além da oferta, também como está sendo comunicado e divulgado. É, total. O texto legal ele é muito, muito importante, mas com certeza a gente não pode deixar para comunicar só no texto legal, né. Quando o cliente bater o olho naquela peça, naquele e-mail marketing, naquele banner, ele tem que entender como funciona a dinâmica da promoção, né. E isso é um ponto de atenção nas análises de campanhas anteriores, porque é muito da interpretação de texto, né. Tu sabe como aquela promoção funcionou, mas será que quem está lendo ficou claro, né, bateu o olho naquela peça e Exato. entendeu que o período de compra é separado do período de hospedagem, então eu tenho que reservar nesse final de semana para hospedagens a partir de julho do ano que vem, isso tem que estar muito claro, porque isso faz muita diferença no resultado da ação, né. Muito. E linkado também a esse ponto, né, de comunicação, a gente também pensa na divulgação, né? Então, para quem foi comunicado essas ofertas que a gente está analisando, né, como base? Então, foi comunicado, né, a alguém, essa informação chegou até o seu público, né, o seu público Uhum. engajado, até as pessoas que têm interesse na sua marca. Esse é um grande ponto de atenção que a gente também precisa levar em conta, né, a divulgação. Perfeito. É, e a antecedência também, né, então, quando tu analisar aquela campanha anterior, vale pensar se foi comunicado com clareza, chegou a informação no teu público, mas será que chegou só depois da definição da oferta, chegou logo em seguida da promoção? Ou será que tu conseguiu cativar o teu público com antecedência, né, para que ele saiba o que estava por vir? Não, exato. E por mais que a gente não tenha, né, a definição das ofertas, da estratégia, dos regramentos ainda, já é possível que o hotel trabalhe esse conteúdo, né, criando esse interesse do cliente antecipadamente, né? Até o hotel deve sim criar estratégias para estimular o interesse do seu público antecipadamente, né, a ativação dessa oferta. Então, a divulgação ela vai, né, ela deve se estender então aos principais canais que o público
do hotel estar presente, então, como redes sociais, e-mail, SMS, impulsionando, assim, né, os acessos ao site, as landing pages que podem também estar sendo trabalhadas para captação de leads. Isso vai fazer a total diferença nos resultados esperados de vocês. É verdade. É quando tu fala com antecedência, né, tu se aproxima do público, tu consegue entender o que ele está buscando, se aquela promoção vai ser relevante ou não, e mensurando as interações com aquelas comunicações, divulgando os teus diferenciais, cativando aquelas pessoas, né, relembrando de uma viagem, provocando aquele desejo de ter aquela experiência. Isso com certeza vai fazer diferença no resultado da ação, sim. É muito importante olhar para as campanhas anteriores e pensar com esse viés. Será que foi comunicado no momento certo, né, no timing certo, aquela promoção? Exatamente. Então, esse momento que antecede a promoção é importantíssimo para gerar esse interesse de quem já é cliente de voltar, de quem não é, né, se interessar em fazer a sua primeira reserva. Então, por isso é importante também uma boa segmentação nas comunicações, porque de fato a gente vai estar comunicando, né, de acordo com o perfil desse público, o comportamento desse público, de fato, uma comunicação mais assertiva para cada um deles, né? E tornando, então, mais potenciais a conversão, né? Esse público que vocês engajaram na captação de leads, ou uma base até fidelizada que vocês já tinham, né? Tu comentou ali de captação de leads, acho que isso é um ponto muito importante, né? Quando tu comunica com antecedência, tu consegue captar as pessoas que têm interesse naquela promoção, né? Conta um pouquinho mais, assim, o que tu entende que configura uma boa landing de captação de leads? Como é que tu acha que é a importância dessa etapa? Como o foco, né, dessa landing é a captação de leads, né? Então a gente pode pensar até na landing page que tem diversos objetivos, mas o foco dessa é captar leads. Então a gente precisa deixar clara e objetiva essa landing, né? Com um formulário de opt-in, mas também evidenciando para o cliente, né, quais vão ser as vantagens dele ao se cadastrar. Então ele vai ter alguma vantagem exclusiva que o cliente, né, que o hotel pode evidenciar nessa landing. Então vão receber as ofertas exclusivas antecipadamente, ou vão ter um cupom diferenciado, né? O que elas vão ter de diferente que vai fazer com que elas se cadastrem, né, naquela etapa da captação de leads. Então, é bem importante fazer uma landing, né, objetiva, clara, mas que também traga ali essa vantagem que o cliente vai ter. Perfeito. Deixa eu aproveitar esse momento para deixar um spoiler aqui. Quando chegar na hora da gente realmente montar uma landing para captar os leads para Black Friday, a gente vai soltar um conteúdo específico sobre isso, sobre como fazer uma landing para esse momento que é tão importante. Então, respira aí, coloca um pin nesse tema, que quando chegar a hora a gente vai junto. Falando um pouco mais sobre divulgação, assim, até que ponto um investimento de mídias pode fazer diferença nessa campanha que foi feita anteriormente, nessa análise anterior? Tu acha que esse investimento de mídia tem um peso? Se a gente for pensar em investimento de mídias, a gente sabe que vai ser sempre interessante, né? Então, claro que depende muito do orçamento da marca, né, de cada unidade, de cada realidade, e também dos objetivos dessa promoção. Então, por exemplo, se um dos objetivos é a captação de leads, a gente pode investir, né, em redes sociais, impulsionando o post que direciona para essa landing page para estimular um pouco mais, né, que chegue a mais pessoas, né, essa landing de captação de leads que está sendo trabalhada. Então, é uma opção, sim, um caminho, sim, estratégico. Legal. Falando um pouquinho mais de objetivos, deixa eu deixar um outro spoiler aqui, né? Normalmente, quando a gente pensa numa ação grande como essa de Black Friday, a gente só pensa em vendas. Mas é legal pensar que cada ação pode ter objetivos, mais de um, inclusive. E essa definição dos objetivos é super importante na hora de mensurar se a campanha deu certo ou não. Então, o nosso próximo tema vai ser justamente sobre isso, sobre a definição de objetivos dessa campanha. Então, acho que é um momento super legal. Depois de ter visto o teu webinar, ter falado sobre tendências e funcionalidades, a gente vai analisar as campanhas anteriores e depois pensar nos objetivos para a próxima ação. Então, segura um pouquinho mais, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre os objetivos, né? Pensando depois que a gente já analisou todas essas campanhas e viu o que funciona e o que não funciona para a gente, acho que também um ponto importante para mensurar se uma campanha foi efetiva é se teve acompanhamento durante aquela ação. Então, não adianta a gente fazer
um desconto maravilhoso, uma comunicação clara, atingir o nosso público com divulgação e esperar o resultado, né? É importante acompanhar durante aquela promoção se a performance daquelas ações estavam sendo efetivas, né? Com certeza. E aí, com base nisso, né, a gente pode evidenciar também a importância de segmentar, né? Então, segmentar as comunicações para os públicos de acordo com o perfil deles, para que, de fato, a gente entregue, né, comunicações mais assertivas e também depois mensurar e analisar, né? Entender como que essas comunicações também reagiram a cada público ali, né? De que forma, talvez, que outras ações estratégicas ou insights a gente pode tirar também desses comportamentos e que podem impulsionar ainda mais essa conversão, né? Perfeito. Esse acompanhamento das campanhas, ele é muito importante para saber se está na hora de mandar um reforço, se está na hora de fazer um aproveite último, né, aquela coisa de urgência, né, últimos apartamentos e tal. E essa segmentação que tu comentou realmente faz toda a diferença na hora de entender se está na hora ou não, porque cada perfil funciona de uma forma, né? Então, quem costuma comprar pelo site, funciona diferente de quem costuma comprar pela central de reservas. Então, fazer essa segmentação na hora de disparar as comunicações faz toda a diferença até para o acompanhamento daquela performance, né? Os períodos de Muito. busca também acho que é importante, né? Então, por exemplo, vale observar se na tua comunicação os períodos de busca que tu comunicou são realmente os períodos que os hóspedes estão buscando, né? Isso. E até através do e-commerce, né, a gente consegue também ter essa outra interface. Então, vocês estão comunicando, né, os hotéis estão comunicando períodos que ele tem maior necessidade de venda, de impulsionar vendas. Será que na visão ali do e-commerce, através dos relatórios de conversão, a gente está vendo que essa procura está se direcionando para esses períodos ou para outros, né? E a partir disso também Perfeito. é possível que o hotel também tome algumas decisões, né? Esses dados vão auxiliar também na tomada de decisão do hotel, né? Se é possível, vai ser necessário, talvez, né, fazer algum outro tipo de Algum ajuste, reforço, né? de ajuste na campanha, o que talvez pode estar impactando, né, na decisão de compra daquele cliente naquele momento. Perfeito. E também pensando em abandonos, desistência, indisponibilidade, né, é aquele acompanhamento durante a etapa de compra daquela promoção que faz diferença, né, tem que repor os apartamentos que foram vendidos, tem que reforçar para a pessoa finalizar uma compra se ela abandonou, né, acho que esse acompanhamento ele também faz muita diferença na performance da campanha. Com certeza, porque aí a gente pode pegar também uma camada muito potencial de clientes, né? Que então eles foram impactados por algum tipo de comunicação dessa oferta, chegaram no funil de compras e passaram ali pelo motor, né? Mas alguma coisa pode ser que tenha impactado na decisão dele, né? Seja uma indisponibilidade. Então, é importante o hotel estar atento, né? Se o período tem algum período que está se esgotando muito fácil, se existe a possibilidade de repor ou se há algum tipo de restrição que está impactando naquela conversão e que também pode ser flexibilizado naquele momento, porque faz sentido de acordo com o objetivo do hotel também. Ou se o cliente, né, a gente sabe que vão ocorrer mais desistências, mais abandonos, porque tem um fluxo maior de usuários também chegando no motor, né? Mas de que forma a gente pode estimular com que esse cliente reserve e não saia, né, do motor durante ali o processo de compra dele? Então, acho que tem Perfeito. estratégias, né, válidas para serem trabalhadas, então, durante a campanha, e vale o hotel também estar ali acompanhando quais são esses períodos que estão apontando também, né, a maior desistência, a maior abandono, e por que não, né, trabalhar também com estratégias diferenciadas para abandonos, por exemplo, durante um período, né, de uma grande campanha como essa. Então, é possível, sim, né, evidenciar para o cliente, nessas peças de abandono, né, qual o desconto, se tem alguma vantagem diferenciada, além da regra padrão que é trabalhada pelo hotel, né? Será que o hotel também preparou essas regras automáticas para esse momento tão especial? Então, acho que é um ponto também que pode ser acompanhado e também tomado algumas decisões com relação a isso. Perfeito, Aninha. Acho que essas análises de campanhas anteriores já nos dão uma boa base para definir os objetivos da nossa ação daqui para frente e montar uma promoção que realmente seja efetiva, né? Então, a gente falou muito sobre o desconto ser real, a gente falou bastante sobre divulgação, então, se a comunicação foi clara de cada peça, se a dinâmica da promoção estava realmente bem entendível,
se aquela divulgação chegou até o teu público, se teve investimento de mídia, se foi colocado em redes sociais, teve antecedência, né? A gente conseguiu captar leads, se teve um acompanhamento também durante essa promoção para não perder as oportunidades de venda, né? Então, muito obrigada pelo teu tempo. Achei que essa análise foi super importante para a gente seguir para os próximos passos. Na nossa próxima conversa, a gente vai falar sobre objetivos de uma Black Friday. E aí a gente segue daí sempre juntos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.